tá bom? Hoje vocês devem ter observado, eu já enviei no nosso grupo de WhatsApp as instruções da prova, né? A prova será no dia 7 de dezembro a primeira chamada, dia 9 de dezembro a segunda chamada. Teremos aí, portanto, esse período de provas, lá pelo sistema Prova Fácil, só que ela será naquele formato, naquele modelo que nós já fizemos a nossa primeira prova. Então, a gente vai ter a prova naquela estrutura que fizemos a nossa primeira prova, vocês devem estar lembrados disso. Então, a gente tem aí a primeira prova com 2 questões subjetivas, 10 itens de falso e verdadeiro. A prova, portanto, da V3 será assim. Também eu avisei lá pelo nosso grupo, eu resolvi tirar a matéria nulidades, né? Eu ia cobrar nulidades, decisões e toda essa parte de recursos, mas eu resolvi tirar a parte de nulidades, a não ser que vocês façam questão, Eveline, Juliana, Alex, Júlio, de que eu acrescente essa parte, né? Assim, a princípio... Eu acho interessante acrescentar, professor. Tu acha, né, Samuel? Então, pronto, pessoal. O Samuel está me pedindo, eu vou acrescentar a pedido do Samuel. Eu já tinha até preparado a prova, vou modificá-la, né, para... E, Samuel, com uma declaração dessa, cara, depois tu sofre um acidente e não sabe o que é, né? Né, Jamília? Ele sofre Ninguém vai respeitar a minha opinião, professor. Um acidente e ele não tem a menor ideia do que seja, né? A gente respeita, né? Que seja exclusivamente para ele, uma prova exclusiva, show. Customizada, né? Então, eu vou cobrar na prova decisões penais, né? Tudo aquilo que nós conversamos, sentença absolutória, sentença condenatória, imitatio libelli, mutatio libelli, toda a parte de recursos, e essa parte nós vamos ver essa semana das chamadas ações de impugnação. Habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal serão 2 questões subjetivas e 10 itens de falso e verdadeiro. Eu preferi fazer uma prova mais simples. Eu tenho consciência de que a gente está vivendo um momento, digamos, atípico ainda. Esse ano foi muito puxado, foi bem pesado, então vamos deixar para que a gente possa ter para depois as complicações, tá bom? Então, hoje e quinta-feira, esse é o nosso tema. Nós vamos concluir a disciplina vendo essas 3 ações: habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. Na terça-feira da semana que vem, também conhecida como dia 23, nós faremos uma revisão, tá? E a partir do dia 25, vocês estão liberados. A gente já viu a matéria toda, vai dar tempo da gente fazer uma revisão, então eu penso que será mais produtivo se nós fizermos aí efetivamente uma revisão bem feita no dia 23 e depois vocês estarem liberados. Alguma oposição a isso? Podemos manter essa programação? Está tranquilo, favorável? Queridos, então hoje nós vamos começar a estudar, Karen, as ações de impugnação genéricas. Então, habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal estão aí na categoria das ações de impugnação genéricas. O que significa isso? Vamos lembrar uma diferença que vocês já sabem muito bem entre o que é uma ação e o que é um recurso. Quando eu apresento uma ação, eu estou inaugurando uma relação processual que até então não existia. Quando eu apresento uma ação, eu estou ali apresentando, inaugurando uma relação processual que não existia até então. Quando eu apresento um recurso, já há uma relação processual, leia-se, já há um processo em andamento, eu já tenho ali partes,
já tem uma análise jurisdicional, tem uma decisão, e eu não admitindo, não gostando, não aceitando aquela decisão, aí eu apresento um recurso para que uma outra instância possa revê-la. Então, essa seria a diferença, digamos, mais simples, mais rudimentar, mais superficial que eu posso apresentar a vocês entre o que é uma ação e o que é o recurso. A ação, minha queridíssima Jamile, ela inaugura uma relação processual, ela busca o judiciário, apresenta aquela situação ao judiciário e diz, olha, eu quero uma resposta. No recurso, já há em curso um processo, já existe o desenvolvimento daquela determinada relação processual. O que eu quero ali, na verdade, é apenas rever aquele entendimento, revisar aquele entendimento, porque eu não aceitei aquela decisão, levando ele a uma outra instância. Então, dentro desse conceito, essas três figuras, esses três institutos processuais aqui, o habeas corpus, a revisão criminal e o mandado de segurança, eles são classificados, categorizados como ações de impugnação genérica ou autônoma. A primeira característica comum, portanto, é que elas são ações. Elas inauguram, Alex, uma nova relação processual, elas propõem o início de uma nova relação processual. Nós teremos, no entanto, uma outra característica que é comum às três. Elas não admitem dilação probatória. O que significa isso em português? Quando eu apresento um habeas corpus, quando eu apresento uma revisão criminal, quando eu apresento um mandado de segurança, eu estou apresentando uma ação buscando uma tutela jurisdicional, buscando uma proteção jurisdicional, e eu tenho que chegar com toda a prova pronta e acabada, com toda a prova pré-constituída, pré-estabelecida, pré-definida. Eu não posso, Raíssa, esperar que eu vou apresentar um habeas corpus e durante a tramitação do habeas corpus, Emerson, eu vou ter a oportunidade de provar aquele meu direito. Eu não posso apresentar uma revisão criminal, Juliana e Eveline, esperando que eu tenha, dentro da tramitação daquela revisão, a oportunidade de provar aquele meu direito. Não. Quando eu apresento uma dessas três ações, eu tenho que chegar com a prova pronta, acabada, instrumentalizada. Estou dizendo, olha, judiciário, eu tenho um direito líquido e certo, e ele é tão líquido e certo que já está aqui a prova que o comprova, que o declara, que o sustenta. Porque, veja só, Samuel, se o objeto do habeas corpus, se o objeto do mandado de segurança é a proteção, a salvaguarda, a garantia de um direito líquido e certo, como é que ele pode ser tão líquido e tão certo assim, se eu não consigo prová-lo? Se eu não consigo apresentar efetivamente essa prova? Se eu ainda preciso de prova, é sinal de que ele não é tão certo assim. Então, a lógica é exatamente essa. Ao apresentar um desses recursos, eu irei efetivamente ver. Só um minutinho, pessoal. Eu vou ter efetivamente que ver aquela estrutura pronta e acabada dentro desse cenário. Tá? Então, esses dois pontos é daqui que eu queria partir. São ações e são ações que exigem essa prova pré-constituída. O que faz, a consequência disso, Alex, é que o processamento, o procedimento dessas ações é um procedimento relativamente simples. Por quê? Como nós não vamos ter aquele espaço
para apresentação de provas, para produção de provas, ou qualquer outro cenário, a gente vai ter efetivamente essa dinamicidade do procedimento. Basicamente, eu apresento aquela petição, vou ouvir aquela autoridade que seria responsável pela ilegalidade, tem um parecer do Ministério Público e aí já tem um julgamento, Jamile. Veja que a tramitação... Boa noite, Kathleen, seja bem-vinda, querida. A tramitação, ela é uma tramitação muito simples, né? Ela não tem muita elaboração em relação a isso. Eu não vou ter aí grandes elaborações sobre isso. Então, eu tenho aí, efetivamente, essa estrutura. Tá? Vamos hoje, na aula de hoje, nós vamos eu vou efetivamente me concentrar nessas 3 espécies, hoje, quinta-feira. Porém, na aula de hoje, eu quero conversar sobre o habeas corpus. Né? A gente vai ver hoje a evolução histórica do habeas corpus. Na quinta-feira, a gente vai ver o que nos sobra de habeas corpus, algumas questões específicas. Vamos ver revisão criminal e vamos ver mandado de segurança. Então, a gente vai hoje nos concentrar, a partir de agora, em habeas corpus. Na próxima quinta-feira, a gente ainda vê algumas questões mais práticas sobre habeas corpus, e aí avançamos para o mandado de segurança e a revisão criminal. Muito bem. Eu queria primeiro definir e traçar algumas características gerais sobre o habeas corpus. Primeira coisa, ele é de origem romana, né? Ele vem aí na origem efetivamente romana. Então, já no direito romano, a gente vai encontrar a figura do habeas corpus. E desde o direito romano, já existe, meu querido Samuel, uma vinculação do habeas corpus com a liberdade de ir e vir, com a liberdade motora. Então, no direito romano, já existia essa vinculação. Tanto é que numa tradução livre, habeas corpus, aí do latim, seria tome-se o corpo, ou seja, entregue-se o corpo, libere-se o corpo. Então, a gente já tem aí, dentro da formulação do direito romano sobre o habeas corpus, esse indicativo de que ele seria ali, claramente, um elemento de proteção, de salvaguarda, de tutela da liberdade motora, dessa liberdade de ir e vir. Agora, a primeira positivação que nós vamos encontrar no Ocidente, ela é do direito inglês. Nós vamos ter, ainda no século XIII, mais ou menos na mesma época da chamada Carta Magna, que a Carta Magna ela é de 1215, há poucos anos completamos 800 anos da Carta Magna, nós vamos ter uma positivação no chamado Habeas Corpus Act. Então, eu tenho aí chamado Habeas Corpus Act, repito, do direito inglês lá do século XIII, que vai balizar efetivamente a estrutura de condução desse uso ocidental do habeas corpus. Então, na aula de hoje, eu quero que a gente desenhe, né, essa linha do tempo para que a gente possa entender o seguinte, Eveline, ele nasce para o Ocidente no direito romano, né, vai sendo aperfeiçoado, no direito inglês do século XIII, ele ganha um corpo, uma estrutura, né, uma norma, né, escrita, positivada, mas sempre muito atrelado, efetivamente, a essa origem como uma ferramenta, como um instrumento, como uma salvaguarda para a liberdade motora, para a liberdade de locomoção. Daqui a pouquinho, e esse é o principal objeto da nossa aula de hoje, a gente vai falar da evolução no Brasil. A gente vai falar dessa evolução normativa
no habeas corpus brasileiro. Mas essas duas origens, tanto romana como posteriormente inglesa, precisam estar ali sempre sendo lembradas. Uma outra característica geral do habeas corpus é que ele tem o chamado jus postulandi irrestrito. O que isso significa? Isso significa que qualquer pessoa pode apresentar um habeas corpus. Eu não preciso ser advogado, eu não preciso ser bacharel em direito, eu não preciso ser bacharel em nada. Qualquer pessoa poderá efetivamente apresentar um habeas corpus. Então, o jus postulandi aqui, ele é irrestrito. Claro, exige-se o básico. O que é o básico, Kathleen? É a capacidade civil. Né? Eu ter pelo menos, Jamile, 18 anos. Né? Mas eu não preciso aí ter uma formação jurídica. Qualquer pessoa pode apresentar. É muito mais comum do que a gente imagina, Juliana, que eu tenha um habeas corpus apresentado pelo próprio preso. Eu mesmo, quando estava trabalhando no tribunal na jurisdição penal, fiz vários habeas corpus, trabalhei em vários processos de habeas corpus, em que o impetrante era o próprio preso. Né? Se você analisar, por exemplo, as estatísticas do STJ e do STF, Jamile, você vai ver que mais ou menos 30% dos habeas corpus que chegam naqueles tribunais por ano são impetrados pelo próprio preso. Né? No Tribunal de Justiça existia uma figura conhecida que era o Hammurabi Simplício Cutrim. Ele era condenado por roubo qualificado, estava cumprindo pena, Jamile, e ele vivia apresentando manuscrito, ele fazia manuscrito, o habeas corpus, e alguém protocolava lá no tribunal, habeas corpus para ele e para os colegas lá presos. Né? Eu me lembro, Juliana e Eveline, que o estagiário lá do gabinete uma vez veio me mostrar, Rafael, você viu essa inicial aqui do Hammurabi? Tem uma parte que a letra é diferente, eu acho que foi o estagiário dele que escreveu essa parte. Né? Veja o pensamento do nosso estagiário lá. Eu disse, ele estava de férias, aí pediu para o estagiário ali escrever uma parte. Mas, enfim, e de certa forma, esse é o grande espírito do habeas corpus. O habeas corpus ele serve para isso, o habeas corpus está estruturado efetivamente para isso. Então, o que a gente tem no habeas corpus é essa estrutura de que ele irá se materializar, se construir a partir desta liberdade de impetração. Exatamente para que eu tenha ali uma ferramenta poderosa, democrática, livre, legítima, desburocratizada, para que qualquer pessoa, inclusive o próprio preso, possa fazer o uso dessa ferramenta. Tanto é que sempre que o Estado quer limitar ou quer atuar de forma mais dura, Jamília, eu não estou falando só de estados ditatoriais ou autocratas, mas também estados democráticos, um dos pontos é a limitação do uso do habeas corpus. Por exemplo, se você analisar, só a título de curiosidade, se você analisar, por exemplo, Camilinha, o direito inglês atual, Gabriele, ele vai dizer na legislação antiterrorista inglesa, Júlio, que as prisões motivadas pela participação ou pela suspeita de participação, Lívia, em atos terroristas no Reino Unido, essas prisões, nos primeiros 5 dias, não podem ser atacadas por habeas corpus, ou seja, ele limita o uso do habeas corpus sempre que ele quer utilizar ali um padrão jurídico, normativo mais duro. Então, sempre o habeas corpus esteve identificado com essa ação livre, democrática, plena, para que eu possa ter ali uma ferramenta efetiva, concreta, na proteção à liberdade motora. Como consequência desse jus postulandi restrito, nós temos a informalidade na interposição. O que isso significa? Que qualquer um pode apresentar efetivamente aquele habeas corpus e, consequentemente, eu não posso exigir, né, Jamile? Seria um contrassenso, uma formalidade excessiva. Eu posso fazer isso à mão, eu não preciso ter aquele formato de petição dos fatos, do direito, do pedido, né? Basta que eu tenha ali uma exposição daquele arrazoado
que autorize o julgador, autorize o tribunal a tomar conhecimento daquele evento, analisando a sua legalidade ou não. Como eu falei, a evolução normativa a gente vai falar daqui a pouco, que é tratar um pouquinho agora do uso para trancamento da ação penal. Trancar a ação penal, buscar o trancamento da ação penal, significa matar a ação. Matar, extinguir, acabar, liquidar a ação. Então, quando a gente fala em trancamento da ação penal, eu estou falando em liquidar, matar aquela ação penal. Vamos entender agora o porquê disso. O habeas corpus, ele é feito como uma ferramenta para atacar prisões ilegais. Então, o uso do habeas corpus é para atacar prisões ilegais. Eu estou indevidamente, ilegalmente preso. Estou numa prisão claramente ilegal. O caminho que eu tenho para enfrentar essa prisão é o habeas corpus. Então, o requisito fundamental de uso do habeas corpus, a gente vai já ver isso no texto da Constituição, é que eu esteja preso ou existe um risco de ser preso. Então, eu tenho que ter aqui um risco de sofrer uma prisão ilegal ou eu já estou sofrendo uma prisão ilegal. A ilegalidade da custódia, a ilegalidade da restrição de liberdade, a ilegalidade da prisão representa um elemento fundamental para que a gente possa ter o uso do habeas corpus. Essencial, fundamental. Então, imagina o seguinte. Imagina que você é réu, Jamile, de um processo penal ilegal. O que seria um processo penal ilegal? Um processo desenvolvido num juízo incompetente, ou que me acusa de um fato atípico, ou de um fato que já está prescrito, ou de um fato que não tem comprovação mínima de materialidade, ou já ocorreu a coisa julgada, ou seja, aquele processo, ele é em si ilegal, ele é em si um processo indevido, ele é em si um processo que contraria a lógica da legalidade. Então, veja só, se eu sou réu de um processo, e aquele processo é ilegal, eu estou correndo o risco de uma prisão ilegal. Aqui é causa e efeito. A prisão decorrente de uma pena privativa de liberdade é consequência do processo. Como consequência daquela causa chamada processo, ação penal, eu posso receber uma prisão ilegal. Se eu considero que esse processo é ilegal, tudo que dele for resultante será igualmente ilegal. E aí, Jamile, para que eu vou esperar ser preso? Para que eu vou esperar materializar essa prisão se eu posso acabar com a causa? Então, nesse caso, eu vou usar o habeas corpus para trancar esse processo, em português, matar, liquidar esse processo, que, consequentemente, apagando o processo, apaga o risco de prisão. Eu consegui explicar isso de forma clara? Está tranquilo até aqui? Ou seja, então, por que é que eu posso utilizar o habeas corpus, Priscila, como um instrumento para liquidar o processo? Porque, em sendo ilegal, isso só tem cabimento quando existe uma ilegalidade clara e patente naquele processo, dele a prisão também será ilegal. Então, eu não vou precisar esperar aquele resultado negativo, ruim, vir a acontecer, se eu posso evitá-lo de alguma maneira. Muito bem. Essa regrinha só tem uma exceção. Na verdade, tem duas exceções. Existem duas situações, vejam só, existem duas situações nas quais, ou pelas quais, eu teria um processo ilegal, mas por mais ilegal que aquele processo fosse,
ele nunca geraria uma prisão contra mim, Juliana. Existem duas situações, apenas duas, que eu não tenho como receber como consequência daquele processo uma prisão. A primeira das situações é a aplicação, eu estar sendo acusado, melhor dizendo, do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343. Ou seja, o crime, Jamile, de uso de substância entorpecente. Eu não estou falando do crime de tráfico de drogas, de tráfico de substância entorpecente. Estou falando do crime de uso de substância. Usar substância entorpecente no Brasil ainda é crime. Mas a pena prevista para esse crime não é de prisão, é de medida de restrição de direitos. Então, mesmo que eu seja condenado nesse processo, eu não sofro risco de prisão. Logo, eu não posso usar para trancar esse processo o habeas corpus. A mesma coisa acontecerá quando a ré daquele processo for pessoa jurídica, ou seja, nos crimes ambientais. Por óbvio, uma pessoa jurídica não vai ser presa. Não tem como prender uma empresa. Eu vou aplicar penas de outra natureza, penas de restrição de direitos. Então, o que é que nós temos? Nesses dois casos, uso de substância entorpecente e for a ré do processo uma pessoa jurídica, nós não temos como atacar aquele processo legal através do habeas corpus. Por quê? Porque o habeas corpus é feito para proteger o direito de locomoção. Se o direito de locomoção não está em jogo, não corre risco, eu não posso usar o habeas corpus. E aí eu vou usar o quê, Rafael? Você vai usar o plano B, o mandado de segurança. Então, veja, se eu sou, Jamile, pessoa jurídica ré de um processo que eu considero ser ilegal, que eu considero ser ofensivo aos meus direitos, eu posso trancar aquela ação penal? Pode, mas não pela via do habeas corpus, pela via do mandado de segurança. Por quê? Porque eu não tenho como usar o habeas corpus, porque o requisito fundamental é que ele seja utilizado para a proteção da liberdade de ir e vir, que nesse caso não estará ameaçado. Então, o que eu faço? Uso o mandado de segurança, porque, como a gente vai ver, nós vamos conversar bastante sobre isso na próxima quinta-feira, na próxima aula, o mandado de segurança tem o uso subsidiário. Tanto o habeas corpus como o mandado de segurança protegem direitos líquidos e certos. A diferença é que o mandado de segurança protege o direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus, portanto, não seja amparado pela liberdade de locomoção. Então, em resumo, o processo considerado tido como ilegal sempre será um processo passível, efetivamente, de trancamento. Em regra, pelo habeas corpus, nesses casos específicos, pelo mandado de segurança. Tá? É possível o uso de medida liminar, ou seja, pode ser que o juiz ou o tribunal entendam que é necessário conceder de imediato aquela medida liminar, não há problema nisso. Quando eles perceberem que não dá para esperar o julgamento daquela determinada ação, eu tenho que de imediato conceder aquela liberdade. E o uso do habeas corpus como um sucedâneo, ou seja, como um substitutivo, como um substituto, como uma alternativa dos recursos, eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, tá? A gente vai conversar sobre isso na quinta-feira. Queridos, sobre esses aspectos gerais, tá ok? Posso avançar para a segunda parte da aula, onde nós vamos falar da evolução normativa. Priscila, pode perguntar. Fique à vontade. Professor, desculpa. Professor, eu não entendi essa questão do artigo 28 relacionada à lei. Sobre a questão do habeas corpus e do mandato de segurança. Tá bom, ótima a sua pergunta para a gente poder fixar bem isso. Então, veja. Para que eu vou usar o habeas corpus para trancar, para matar um processo? Porque aquele processo ele é ilegal. E se ele é ilegal,
o efeito, a consequência, o resultado dele também será ilegal. Se esse resultado, Priscila, é eu ter o risco, mesmo que potencial, de sofrer, de receber uma pena privativa de liberdade, eu bato o processo para evitar que eu seja preso indevidamente. Então, por que eu vou usar o habeas corpus para trancar uma ação penal? Porque eu considero que aquela ação penal, por algum motivo, ela é ilegal, e se ela é ilegal, eu corro o risco de ser preso ao ser condenado como consequência daquele processo ilegal. Até aqui consegue, tá tranquilo, né, Priscila? Até aqui a gente consegue chegar bem, né? Pronto. O que acontece é que existem algumas circunstâncias que não há nenhuma possibilidade de você vir a ser preso. O artigo 28 é um bom exemplo disso. O artigo 28 da Lei de Drogas, ele tipifica como crime, né, é crime, ele define como crime o uso de substância entorpecente, mas a pena abstrata prevista na lei, aquela pena correspondente ao crime, aplicável ao crime, não será de prisão. Em outras palavras, mesmo que eu seja condenado pelo crime de uso de substância entorpecente, eu não serei preso. Eu sofrerei penas de natureza restritiva de direitos, como, por exemplo, a internação, a acesso a cursos e tratamento de desintoxicação, mas preso eu não serei. Né? Eu não tenho como ser preso. É exatamente isso, Priscila. Você me ajudou bastante. Veja, advertência sobre efeitos das drogas, prestação de serviço, medida educativa de comparecimento a programa ou curso. Então, não tem como você ser presa ou preso. Então, não adianta você usar o habeas corpus. Por quê? Porque o pré-requisito para usar o habeas corpus é risco na linha de liberdade. Se não existe risco, não tenho como usar. Aí eu vou usar uma outra ferramenta, que é o mandado de segurança. Tá bom? Na verdade, já existe existe, Priscila, um movimento muito grande no sentido da própria descriminalização do uso. Né? Essa discussão é uma discussão antiga. Eu já pensei de uma forma, já pensei de outra. Hoje eu entendo que é uma discussão que precisa ser travada no Brasil, e entendo que é sim, né, um caminho interessante que você descriminalize isso para algumas substâncias entorpecentes. Acho que, depois de muito ler, de muito refletir, eu acho que seria um caminho interessante. O problema é que hoje, infelizmente, eu não vou entrar aqui nessa polêmica, infelizmente, há determinadas discussões no Brasil que são muito interditadas, né, por questões político-ideológicas e outras tantas. Essa da liberação de algumas substâncias entorpecentes é uma delas. Mas me parece, hoje, o meu ponto de vista é esse, que para algumas substâncias, a maconha é uma delas, já poderia haver essa liberação, exemplo de outros países que já avançaram em relação a isso. Por quê? Porque você diminui um pouco a pressão no mercado ilegal, sobretudo no tráfico de entorpecentes, especificamente a maconha. Né? E aí você regulamentaria, como alguns países fizeram, muitos estados dos Estados Unidos, Uruguai, Espanha e outros tantos. Mas é um tema polêmico que, infelizmente, hoje é até difícil você desenvolver uma conversa, um debate social, né, na sociedade mais estruturado, porque há uma interdição ideológica muito grande. Mas, enfim, Priscila, ficou claro? Roberto, pode falar, querido. Ficou, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, querido. Pode falar. Para mim, eu entendi a questão do trancamento de ação penal, certo? Ficou claro para mim. Eu só queria complementar, eu sei que a grande maioria sabe disso, mas quando se diz assim que quando se é pego com droga, não se vai preso, isso tem uma quantidade, né? Nós estamos falando de usuário, né? No caso, né? Porque se o cara for pego com 1 quilo de cocaína ou 2 quilos, ele pode ser enquadrado como traficante, né? É por isso que é essa separação. O artigo 28 fala do uso. Os termos aí que a Priscila muito gentilmente copiou
aqui no Claro. chat, né? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trazer consigo para consumo pessoal. O artigo quantidade, 33 é que fala do tráfico. A lei não define, Roberto, qual é a quantidade, ou seja, não existe um referencial legal objetivo para dizer até tanto usuário, até tanto é traficante. Eu vou ter que analisar sempre as circunstâncias, né, casuisticamente, dentro do caso concreto. Claro, né, que nas situações extremas, né, assim, eu tenho 30, 20, 40, 50, 5 quilos que sejam de maconha, cocaína, heroína, êxtase e outras tantas drogas sintéticas, é difícil você caracterizar naquele caso concreto que seja uma questão apenas do uso. Uma análise, repito, que a gente sempre faz no caso concreto, com elementos circunstanciados, como, por exemplo, a estrutura de termos ali balanças de precisão, dinheiro em espécie, um elemento, Roberto, que do ponto de vista prático, a jurisprudência sinaliza que é muito útil para você diferenciar o que seria o uso do tráfico, eu encontrar com aquela pessoa diversas drogas distintas, né? Pequena quantidade, mas de diversas drogas diferentes. Isso sinaliza a jurisprudência, tende a ser estruturado como um tráfico e não como um uso. Tá? Ficou claro, professor. Obrigado, obrigado, hein? Eu que agradeço. Queridos, nessa segunda parte, nós vamos conversar agora sobre, especificamente, a evolução normativa. Vamos trabalhar um pouquinho sobre como foi a evolução normativa no Brasil. E aí eu vou fazer um corte histórico aqui para que a gente comece nas vésperas da independência, ou seja, nas vésperas do Brasil enquanto um Estado nacional independente. Veja que o decreto real, ainda na legislação portuguesa, estou falando de um período ainda do Brasil colônia, de 23 de maio de 1821, já definia que todo cidadão que entender que ele ou outro sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus a seu favor. Veja, Jamile, que ele já no século XIX, repito, ainda numa legislação portuguesa, não brasileira ainda, porque sequer existia Brasil nesse momento, digamos assim, nós vamos ter já a indicação de que o habeas corpus vai ser utilizado para a proteção da liberdade de ir e vir, dessa liberdade motora, quando ela estiver ameaçada por prisões ilegais, ou seja, mantém a tradição romana, mantém a tradição inglesa. Como vocês muito bem sabem, em 1822 temos a independência do Brasil, né? Ano que vem completaremos aí os 200 anos da nossa independência, e em 1824 surge a Constituição Imperial. Em 1824, a primeira Constituição genuinamente brasileira, exclusivamente brasileira, outorgada por Dom Pedro, né, vem aí em 1824. Ela não trata do habeas corpus. Então, a Constituição Imperial de 1824, ela não define, ela não trata do habeas corpus. O habeas corpus aparece na primeira norma genuinamente brasileira no Código de Processo Criminal do Império de 1832, que no seu artigo 340 dizia: eu mantive aí por um preciosismo histórico a redação original. Todo cidadão que entender que ele ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus a seu favor. Veja que ele apenas reproduziu, Jamílio, que já estava no Decreto Real de 1821. E é assim que se comporta o habeas corpus durante todo o período imperial, e vai aí de 1822 a 1889, dia 15 de novembro de 89, ontem, inclusive, comemoramos a República. Durante todo esse período imperial, o habeas corpus teve essa estrutura, Camilinha. Não esteve na Constituição,
esteve previsto na norma infraconstitucional, qual seja o Código de Processo Criminal do Império. Mas mantendo, Jamile, aquela estrutura do direito romano, Eveline, do direito inglês, do direito português e chegando no direito brasileiro. Ou seja, o habeas corpus é uma ferramenta para proteger a liberdade de ir e vir. É isso que a gente tem no habeas corpus. Sempre que eu tiver sofrendo uma ilegalidade ou no risco de sofrer uma ilegalidade na minha liberdade de locomoção, nessa minha liberdade de ir e vir, posso utilizar do habeas corpus. O que acontece? 1889, vocês todos sabem bem e melhor do que eu, vem a proclamação da República, e em 1891, né, surge a primeira Constituição Republicana, muito influenciada pelo direito norte-americano. Um dos grandes artífices dessa Constituição foi Rui Barbosa, dentre outros. Né? Rui Barbosa, digamos, estava no auge do seu prestígio nesse momento. A gente tem um processo do golpe que nos leva à República muito influenciado por determinadas doutrinas positivistas, lá do Augusto Comte, na França, do ponto de vista jurídico, muito influenciada pelo modelo norte-americano. Tanto é que o primeiro nome que o Brasil adquire logo depois da República é Estados Unidos do Brasil. Né? A primeira proposta de bandeira que surge é uma cópia mal elaborada da Constituição, da bandeira dos Estados Unidos. Então, a gente vai ter efetivamente essa influência. E isso resulta no Código, na Constituição de 1891. Né? Então, a Constituição Republicana de 1891 ela é importante porque é a primeira que estrutura o Brasil como uma república. E no artigo 72, ela vai estruturar ali direitos e garantias fundamentais. Eu posso dizer para vocês o seguinte: o artigo 72 está para a Constituição Republicana de 1891, como o atual artigo 5º está para a Constituição de 88. Né? A diferença é que hoje a gente usa uma estrutura de incisos, né? E, efetivamente, a gente vai ter uma elaboração de parágrafos no artigo 72. Tá? Mas veja o que nos diz aqui o parágrafo 22 do artigo 72 da Constituição de 1891. Dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Então percebam o seguinte: o que falta aqui? O que tinha no Decreto Régio de 1821? O que tinha no Código de Processo Penal do Império de 1832 que não aparece na primeira versão da Constituição de 1891? A palavra liberdade. Veja, Jamile, que exatamente, Rafa, ele não fala em liberdade. Ele moldou o habeas corpus de uma forma muito genérica. Sempre que você, por violência, coação, estiver sofrendo ilegalidade, usa o habeas corpus. E, claro, surge uma dúvida. Qual é a dúvida que surgiu? Ele não falou em liberdade porque ele não precisava, porque desde o direito romano, passando pelo direito inglês, passando pelo direito português, passando pelo direito imperial brasileiro, o habeas corpus só era utilizado para garantir a liberdade, ou o Constituinte de 1891 não falou porque ele não quis, porque deliberadamente ele queria amplificar o uso do habeas corpus. Essa é a dúvida que se estrutura, que se organiza aqui dentro desse momento. Ou seja, ele não falou porque ele não quis, ou ele não falou porque não precisava, porque era óbvio, porque era evidente. Isso chega até o STF, e o STF, no final do século XIX, cria o que nós vamos passar a chamar de doutrina brasileira do habeas corpus. O que é a doutrina brasileira do habeas corpus? É a interpretação feita
pelo Supremo Tribunal Federal desse dispositivo do parágrafo 22, que diz e sinaliza que eu vou utilizar deste determinado instituto para proteger qualquer direito líquido e certo. Então, a doutrina brasileira do habeas corpus, e eu antecipo, isso vai cair na prova, ela diz que o Supremo Tribunal Federal, repito, interpretando esta redação que vocês estão lendo comigo aí do parágrafo 22, que não restringia ao uso do habeas corpus à liberdade, o Supremo vai dizer, olha, se o legislador não restringiu, não cabe a mim, aplicador da Constituição, restringir. Se o legislador não colocou lá a liberdade, quebrou com a tradição que vinha, é porque ele quis fazer isso, ele quis amplificar o uso do habeas corpus. Tá? Então, ele vai claramente amplificar essa questão. Então, eu tenho aqui, efetivamente, essa estrutura amplificada pelo STF. Então, o que é a doutrina brasileira do habeas corpus? É a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal do disposto aí no parágrafo 22, artigo 72 da Constituição de 1891, que por não trazer de forma expressa a palavra liberdade, autorizou a conclusão de que o legislador estava ampliando o uso para qualquer direito líquido e certo. A liberdade ou qualquer outro. Não é que ele excluiu a liberdade, ele apenas incluiu outros direitos. E isso perdurou, Eveline, até 1926. Por quê? Em 1926, quase 100 anos atrás, uma reforma constitucional, aí sim, inclui na Constituição de 1891 a palavra liberdade. Então, esse ano aqui, para a história do habeas corpus no Brasil, é um ano muito interessante, por quê? Porque é a primeira vez que nós vamos ter o habeas corpus na Constituição sendo definido como um instrumento de proteção apenas da liberdade. Então, veja, durante o Império, ele falava que protegia a liberdade, mas ele estava num patamar infraconstitucional. Com a República, ele ascende à Constituição, e a partir de 1891 ele é promovido ao texto constitucional, mas ainda com uso genérico. Em 26, a gente reclui, a gente encerra, a gente volta ao trilho que ele foi preparado para isso, que é definir isso nos termos do artigo do artigo 72, parágrafo 2º, parágrafo 22, falar de uso apenas para a liberdade. Então, a partir de 26 é que o habeas corpus tem a cara que ele tem hoje, uma ação constitucional que protege um direito líquido e certo específico, qual seja a liberdade de locomoção. E apenas a título de curiosidade, o mandado de segurança, que seria o plano B, né, para a proteção, Jamile, dos outros direitos líquidos e certos, somente é criado na Constituição de 34. Então, em 26, é que a gente fecha aqui o raciocínio. Tem o habeas corpus na Constituição como elemento de proteção da liberdade, estrutura essa que vai perdurando na Constituição de 46, na Constituição de 67, na Emenda Constitucional de 69, até chegar na Constituição de 88, que fala aí conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Veja que a estrutura que a gente tem hoje na Constituição, em que eu vou usar o habeas corpus sempre que eu já estou sofrendo ou estou no risco, no perigo, de vir a sofrer ilegalidades da minha liberdade, reproduzindo o texto do Decreto Régio, do Código de Processo Criminal do Império e, finalmente, da Constituição a partir de 1926. Pode perguntar, Priscila, fique à vontade, querida. Professor, antes disso, no período da ditadura, ele foi suspenso, mas só em alguns casos, né, específicos, não foram... Veja, em todas as constituições, né, em todas elas,
Eu até tenho um artigo que eu publiquei na época do meu mestrado, em que eu abordo, Priscila, essa questão da evolução histórica. Em todas as constituições, algumas restrições existiram. Tá? Por exemplo, na época da Constituição de 34, depois seguiu-se em 37 a mesma regrinha, eu não poderia usar o habeas corpus para crimes políticos, né? Estou falando da época da ditadura do Getúlio. No caso da Constituição de 67, durante a ditadura militar, a gente tem a restrição do habeas corpus para crimes militares. Essa restrição, veja só, Priscila, continua hoje. A Constituição de 88 também não admite o uso do habeas corpus para crimes militares. A diferença é que naquela época da ditadura militar, diferente de hoje, no regime democrático que nós vivemos, quase tudo que era contra o Estado era rotulado de crime militar. Então, não é que havia ali, no texto constitucional, alguma estrutura diferente. Os crimes contra a segurança nacional, na verdade, eram crimes militares definidos em lei, né? São crimes contra a segurança nacional, mas naquela época eram crimes militares. E aí acabavam, né, preenchendo, né, essa vedação constitucional. Então, não é que havia uma grande diferença. A tua pergunta é muito interessante, já que a gente está fazendo aqui uma abordagem muito histórica. Não é que havia uma grande diferença em relação à estrutura constitucional de 67 e atual. Ambas falam, né, de que eu não vou poder usar o habeas corpus para crimes militares. A diferença é o que eu considero como um crime militar. Essa seria, talvez, a diferença talvez maior em relação a tudo isso. Né? Consegui explicar? Ficou tranquilo, Priscila? Mas foi excelente a sua pergunta para a gente poder contextualizar esse ponto. Sim, professor, entendi. Principalmente a observação que o senhor fez foi muito interessante, né? A questão da leitura do que é considerado realmente, entre aspas, um crime. Nesses momentos de exceção, né, tanto na ditadura do Getúlio como na ditadura militar, a Constituição não foi tão restringida. O que foi feito foi uma ampliação dos conceitos da exceção. Né? Eu te dou um exemplo. Na Constituição de 37, o crime político era excluído do habeas corpus. E qualquer crítica ao Getúlio era um crime político. Só a título de curiosidade, na biografia do Dr. Evandro Luiz e Silva, né, indiscutivelmente o maior criminalista que já existiu nesse país, ele conta uma história de que ele defendeu, na época da ditadura do Getúlio, um réu acusado de ter ofendido a figura do Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas, porque ele poderia efetivamente ter ofendido, porque ele pisou, veja só, Roberto, numa moeda de réis, que era a moeda corrente na época, que tinha a face do Getúlio. Então, o fato de ele ter pisado naquela moeda seria uma ofensa ao presidente. Isso era um crime político, foi para o Tribunal de Segurança Nacional na época, não admitia o habeas corpus. Então, as constituições, elas têm essas exceções, mas vejam, depende muito do quão elásticos são os conceitos que eu vou definir desses crimes. Ficou claro, Priscila? Muito obrigado pela tua pergunta, para a gente poder ver Ficou isso. sim, professor. Obrigada. O que a gente vai fazer na quinta-feira? Quinta-feira a gente vai ver alguns aspectos mais práticos do habeas corpus, tá? E vamos compará-lo com o mandado de segurança e com a revisão criminal. Com isso, na quinta-feira, se Deus quiser, a gente conclui a matéria do semestre. Tá bom, queridos? Um ótimo resto de noite para vocês. Fiquem bem, né? Muita paz, muita tranquilidade. A gente se encontra na quinta-feira para finalmente terminar nossa matériazinha. Aí depois faz uma revisão.